Amém e amém, Jesus. A batalha em nossas vidas, ela tem início e ela se decide muitas vezes num campo que é a mente, onde há uma guerra muito grande em nossas almas. E que nós precisamos entender que somos bombardeados por pensamentos, por ideias, por coisas que eu poderia chamar de paradigmas que o mundo nos impõe. A igreja, ela se contrapõe a todas essas coisas, porque nós buscamos a verdade que está na palavra de Deus. Uma verdade que é plena, uma verdade que é absoluta, uma verdade que é incontestável. Mas o mundo irá nos enfrentar quanto a isto, porque existe um pensamento estabelecido, um padrão no mundo, uma ideia já aceita no mundo, que são os paradigmas deste mundo, e que nós precisamos enfrentá-los. Por quê? Porque é aí que se dá a verdadeira vitória, a verdadeira transformação. Até a palavra, que é metanoia, que tem a ver com a nossa conversão, essa palavra significa, literalmente, mudança de mente. Ou eu, com uma liberdade, diria mudança de mentalidade. Qual é a nossa mentalidade? Qual é a nossa maneira de pensar? Qual é o nosso pensamento? O quão importante é isto para as nossas vidas? Veja, venha comigo ao livro de Provérbios, no capítulo de número 23, o versículo de número 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como uma pessoa, um homem, um indivíduo, pensa que é, assim ele o é. Que tipo de pensamento é este que nós temos que ter? Eu não estou falando do pensamento humano, mas eu estou falando do pensamento de fé. Eu e você temos um pensamento que é um pensamento de fé. E se nós temos um pensamento de fé, nós temos um pensamento regido pelo princípio de fé, que é a palavra de Deus. Como nós pensamos? Como nós enxergamos o mundo que nos cerca? Nós podemos nos deprimir, nós podemos nos perder, nós podemos nos abater, nós podemos nos desviar, segundo é o nosso pensamento. Ou eu direi de outra maneira, segundo é o nosso padrão. Que padrão temos? Quando nós falamos de
paradigmas que esse mundo nos impõe, nós estamos falando de um padrão, de um modelo, de um exemplo a ser seguido, que serve como base de toda a construção de nossas ideias, crenças e compreensão da vida e do mundo que nos cerca ao nosso redor. Nós chamamos isto, acima de tudo, de mentalidade. E esse era o problema, o que Jesus enfrentava. Jesus vinha com a palavra e Jesus era a verdade, e Jesus, expressava, mas os paradigmas estabelecidos na religiosidade não queriam aceitar de forma nenhuma o que Jesus estava falando, e Jesus estava falando o que estava nas Escrituras. No próprio Sermão da Montanha, Jesus disse: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele veio para mudar, eu direi, mudar os nossos paradigmas. E quando há uma mudança de paradigmas, o que acontece? Há uma mudança radical de uma vida. E nós precisamos ser confrontados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós precisamos ser confrontados pelo Senhor, por mais que isso possa nos entristecer, por mais que isso possa nos levar às lágrimas, mas que sejam lágrimas de verdadeiro, de genuíno avivamento, aonde se opera uma completa conversão. E alguém diria: mas pastor, nós já somos salvos. Mas a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. Eu diria, não teologicamente correto, mas eu diria, eu tenho que me tornar mais salvo. Deus opera uma obra redentora em minha vida, na sua vida, uma obra justificadora, mas também opera uma obra santificadora. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E nós precisamos que os nossos pensamentos sejam santos, que a nossa forma de pensar seja uma forma de pensar como o pensar de Deus. A Bíblia diz: quem conheceu a Deus, que o possa julgar. Nós, porém, diz Paulo, temos a mente de Cristo. Eu preciso desta mente. E a mente de Cristo, quando ela vem à minha vida, ela tem que remover da minha vida a minha mente carnal. A minha mente carnal. Eu preciso ser liberto da minha carnalidade. Eu tenho que ter uma vida de um filho maduro, sábio, que anda conforme a vontade de Deus, que vive segundo os padrões de Deus. Meus amados irmãos, eu preciso viver os padrões de Deus, não os padrões de uma instituição, não os padrões de um homem, por mais que possam ser bons padrões, mas o que eu quero viver é o padrão do Altíssimo. Não existe padrão mais alto e mais relevante do que o padrão do Altíssimo,
que eu preciso viver, que você precisa viver, que nós temos que entender que é fundamental para nós superarmos esses paradigmas que são impostos pelo mundo na nossa vida. A sociedade impõe. A sociedade até exige um comportamento de nossa parte. E que, por vezes, isto vai contra. E quando vai contra a verdade bíblica, nós não podemos aceitar. Nós temos que nos posicionar conforme a palavra do Senhor. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, produz em cada um de nós uma mudança de vida. E às vezes o que nos está limitando são esses pensamentos ou essa mentalidade ou este paradigma que tem sido imposto a nós de tal maneira que nós aceitamos. Que nós passamos a viver conforme o mundo. Deixe-me levar a outro texto bíblico que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2, quando Paulo, no capítulo de número 12, desculpe-me, Romanos capítulo de número 12, e o versículo de número 2, mas podemos começar pelo versículo de número 1, onde Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vos conformeis, há uma outra versão, com este mundo. Conformar-se com este mundo é ter um grau de aceitação neste mundo e se render ao que o mundo está te impondo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Quais são os padrões deste mundo? São os paradigmas deste mundo. Mas deixem que Deus, aleluia, os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, por uma transformação de mente. Nós experimentamos uma nova vontade. E eu digo, a mente que devemos receber é a mente de Cristo. E a vontade que devemos viver é a vontade de Cristo. E essa vontade de Cristo, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para as nossas vidas. A igreja não pode cair no erro, como é citado em Apocalipse: tenho, porém, contra ti. O que, Senhor? Que toleras. Que toleras esta Jezabel.
Sabe, tolerância. O que a Bíblia está falando? Que nós temos que ser intolerantes? O que a Bíblia está dizendo é que há coisas que não se pode tolerar. Injustiça não se pode tolerar. Crueldade, maldade, não se pode tolerar. Jezabel, o espírito de Jezabel, não se pode tolerar. Deixe-me definir o que é tolerância. Tolerância é algo diferente. Tolerância num aspecto bem negativo do que é a palavra tolerância. Eu não estou dizendo aquilo que é a compreensão, que é eu entender quem pensa diferente de mim, que é algo digno, que é algo honrado. Mas eu estou falando sobre a tolerância quando eu sei que o que está sendo feito, ou o que está sendo ministrado, ou o que está sendo falado, o que está sendo transmitido é errado. Eu não concordo, mas eu tolero. É esse tipo de tolerância que Deus está contra. Você sabe que é errado, mas você se abstém, você se exime. E como foi dito, e realmente deve ser cada vez mais repetido, tudo que o mal necessita para triunfar é que aqueles que são bons e que defendem o bem não façam nada. E então o mal triunfará, porque nós estamos tolerando. E existe algo muito perigoso nesse tipo de tolerância, que é como aqueles que têm uma intolerância a algum elemento, a intolerância à lactose, e que de repente já não tem mais a intolerância à lactose. Antes a lactose lhes fazia mal. E agora, a lactose já não lhes causa qualquer incômodo. Eu comparo isto a Jezabel. Antes, Jezabel me incomodava. O espírito de Jezabel, toda manipulação, toda o pecado de imoralidade, de promiscuidade, tudo aquilo que vem pela ação desse espírito chamado Jezabel, tudo aquilo me incomodava. Mas se eu tolero Jezabel, aos poucos essa tolerância crescente faz com que a prática daquelas coisas não mais sejam não aceitas no meu ser. E eu começo lentamente a não mais me incomodar com o que o espírito de Jezabel traz. E começo a mudar, começo a absorver a natureza de Jezabel. O que é intolerável para Deus tem que ser intolerável para nós. Não aceitemos o que Deus não aceita. Nos posicionemos contra. Tenhamos uma postura como esta. Tenhamos a nossa mente exercitada, a nossa mente
ocupada, para que outros pensamentos, que não são pensamentos do Senhor, não ocupem a nossa mente. O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado o nosso pensar? Venha comigo a Filipenses, capítulo de número 4 e versículo de número 8. E veja o que está sendo dito aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. É assim que nós enfrentamos os paradigmas que esse mundo impõe a nós. Todos nós estamos debaixo destas coisas. Eu me lembro, deixe-me dar um testemunho, quando eu senti a força de um pensamento errado. Eu não estou falando de maus pensamentos, eu estou falando de uma mentalidade estabelecida numa sociedade. Quando eu visitei, pela graça de Deus, a África do Sul, eu visitei quando havia caído o sistema racista da África do Sul. Mandela estava no início do seu governo em uma igreja na Bible Rhema Church, em Joanesburgo, África do Sul. Eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa de Nelson Mandela, que foi naquela igreja. Realmente um homem em muitas coisas impressionantes. Não tive muito tempo com ele, mas o pouco tempo que tivemos, ele ali fora agradecer à igreja que ajudara a eles. E que foi a primeira igreja na África do Sul a abrir os cultos para serem cultos mistos entre pessoas de matriz africana e pessoas de matriz europeia, pessoas brancas. Então, Ray Macaulay, o pastor daquela igreja, rompeu os paradigmas da sua sociedade e abriu a igreja e disse: nós nos reunimos todos no mesmo lugar para adorar ao Senhor. Não é fácil. Foi ameaçado de morte, sofreu atentados, porque era uma grande igreja fazendo um grande movimento como aquele. E eu estava, então, imerso naquela sociedade, passei ali mais de 2 semanas, e as pessoas diziam certas coisas a respeito da população negra. Diziam, eles fazem isto, eles são mais barulhentos, eles são mais desorganizados, diziam algumas coisas assim. E o detalhe é que você percebia algumas coisas que eram verdade. Eles são muito mais barulhentos. Você não pode comparar a maneira de ser daqueles Zulus, Sotos, Cotos, Bantos, com a maneira de ser do europeu, que é calado, que é contido, e que
eram os descendentes dessas pessoas que ali estavam. Então, os contrastes falavam coisas que eram contrastes e contrastes verdadeiros. E paulatinamente, esses pensamentos vão tomando conta, que são padrões que são estabelecidos e que é dito, então, todos são assim, e não são todos assim, mas aquilo vai entrando. E se você não se posiciona como um indivíduo, e principalmente com a palavra de Deus, e diz, eu não aceito desculpe-me, eu vou falar a palavra assim, lixo, que está sendo imposto ao meu pensamento, aquilo vai lentamente tomando conta do seu pensamento. Sabe, muitas coisas que hoje nos escandalizam, as gerações futuras não vão se escandalizar mais. Porque há paradigmas de aceitação, há uma mentalidade, há um padrão de entendimento, de pensamento que está sendo imposto. E muitas vezes, entenda, por demônios. Eu espero que você creia que existem demônios, porque eles estão ali. Você crendo ou não crendo, eles estão lá e eles estão agindo por aí. E a única maneira de derrotá-los é pelo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que nós temos que nos posicionar, não só contra demônios, mas contra tudo que é demoníaco. Contra esses pensamentos demoníacos que estão na nossa sociedade. Nós temos um combate de pensamentos, um combate de paradigmas, paradigmas eternos, verdades eternas, e que a Bíblia diz que nós devemos estar com verdades eternas, caminhando em veredas. Quando fala veredas antigas, na realidade, veredas eternas, caminhos eternos. Eu preciso pensar como Jesus, para que eu possa falar como Jesus, para que eu possa viver como Jesus. Eu tenho que ter os valores de Jesus Cristo. E quando eu penso nisso, eu penso nas grandes mudanças, nas radicais mudanças que acontecem quando nós vencemos os paradigmas, porque quem muda seus paradigmas, muda a sua vida. Muda completamente a sua vida. Por isso, nós temos que entender que nós precisamos desta mente de Cristo. Que os pensamentos de Cristo tomem conta do nosso pensar. E aí, Paulo, como nesse texto ele diz, ele fala claramente sobre o que deve ocupar. E eu digo, ocupar tanto o nosso pensamento que não haja espaço para outro pensamento. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho que ter uma mente ocupada. Ocupada com o que presta. Bem diziam nossos pais, nossos avós, mente desocupada, oficina do diabo.
Se você me perguntar aonde está esse versículo, eu não sei. Se você me perguntar, está na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas como disse uma vez um velho pastor, bem que podia estar. Porque verdadeiramente uma mente desocupada é uma oficina pronta para o diabo trabalhar. Então nós temos que ocupar a nossa mente, em primeiro lugar, com o que é verdadeiro, rejeitando tudo que é falso, rejeitando toda a forma de mentira e de engodo. Não aceite mentiras. Nós estamos na época das fake news. Nós estamos na época das mentiras. E muitas pessoas estão dando guarida a mentiras. Não aceite mentiras. Se é verdadeiro, ocupe. Sabe que nós ocupamos o nosso pensamento em um monte de coisa que não é verdade? Em suposições. Quanta gente fica ansiosa com suposição? E se, e se, e se? Em vez de se ocupar com o que é verdadeiro. Mas não fala apenas isso sobre o que é verdadeiro. Tudo o que é respeitável ou nobre. Algo nobre. A Bíblia diz que os nobres têm pensamentos nobres. Seja nobre. Poxa, como nós estamos afastados disso na Igreja de Cristo. Homens e mulheres nobres, respeitáveis e respeitadores. Aquilo que é nobre, eu diria, é aquilo que ocupa uma séria preocupação. Aquilo que é realmente importante. Não em coisas triviais, não em coisas banais, mas no que é importante. Também diz o que é justo. O que é justo é segundo os padrões de Deus. Nós precisamos pensar em coisas justas, segundo os padrões de Deus e agindo conforme estes padrões. Mas a Bíblia diz o quê? Tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é livre de quê? De corrupção, tudo que é livre do quê? De pecado, tudo que é amável, cultivar pensamentos de amor e de bondade, não pensamentos de ódio, de amargura, de mágoa. Nós precisamos realmente ter pensamentos que sejam dignos de louvor, pensamentos de boa fama, pensar em coisas que glorifiquem a Deus, que são elogiáveis, que contribuem para a boa reputação e, mais do que tudo, virtuoso, concentrando-se no que é moralmente excelente. Moralmente excelente, completamente bom. De que ponto de vista? Do ponto de vista de Deus.
paradigmas podem nos limitar. E para que nós mudemos a nossa vida, nós temos que vencer estes paradigmas, estes padrões que o mundo está nos impondo. A Bíblia nos fala sobre essas mudanças. E deixe-me dizer uma coisa. Se existe uma coisa natural na vida, é mudarmos. Você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, você vai mudar. Você vai mudar. Nós vemos e oramos pelas crianças, e as crianças de hoje serão adultos amanhã. Eles vão mudar. Eles vão mudar fisicamente. Eles vão passar por mudanças. Um dos meus netos já está naquela fase da pré-adolescência, em que de vez em quando é criança, de vez em quando é adolescente, e logo ele entrará na adolescência, que de vez em quando é adolescente, de vez em quando é adulto. E nós vemos, e às vezes ele faz umas coisas que são típicas de adolescente. Por quê? Porque ele é adolescente. Ele vai fazer, ele está mudando. Ele já não é mais a criancinha que subia na cama junto comigo, junto com Luiziana, e falava, vovô, vamos para a cabana. A cabana era quando eu pegava o lençol e nós colocávamos em cima de nós dois. Então nós estávamos na cabana, e ele perguntava, e lá fora, o que tem fora da cabana? Eu disse, tem um urso. E nós, então, começávamos, ele já não faz essas coisas. Ele agora está mais olhando o jogo de futebol, está vendo, ele está mudando, é natural ele mudar. Se ele não mudasse, se ele continuasse uma criancinha, isso seria uma preocupação para todos. Então, nós mudamos. O problema não é mudar. O problema é no que estamos nos transformando. Essa é que é a grande questão. Porque mudar, mudaremos. Mas no que estamos nos transformando? E você se transforma segundo o que você aceita. E eu iria mais longe. Segundo o que você admira. E vou mais longe. Segundo o que você ama. Você é afetado e é transformado segundo estas coisas que você ama. Há um livro muito bom de um grande escritor evangélico que eu aconselho a você que possa comprar, possa adquirir, que é A.W. Tozer. Que Tozer afirma, esse grande pastor, ele vê, você se transforma naquilo que você ama. Naquilo que você ama. E que nós devemos entender que se nós temos paixões carnais, isso irá nos afetar. Mas se o que move o nosso coração é o que ocupa a nossa mente, que são essas coisas virtuosas, você não terá outro caminho senão o caminho da virtude. Por isso nós temos que mudar. Porque nós temos padrões estabelecidos e muitas vezes, como estamos servindo a Deus, estamos servindo segundo os nossos padrões estabelecidos e estamos errando no servir a Deus e nos servir aos homens, porque estamos servindo segundo a nossa mentalidade. Quantas vezes líderes impõem a sua maneira de pensar?
Sabe, eu não estou aqui para que você pense como eu penso. Eu estou aqui para que você e eu, todos nós, pensemos como Cristo pensa. Eu não quero que você se torne um clone meu. Eu quero que você se torne um discípulo de Cristo. E eu quero ser um seguidor de Jesus. E quando eu sigo a Jesus, eu mudo. Porque Ele me faz ser, Ele me transforma. Como eu gosto do que Jesus disse para Pedro: segue-me, e eu te farei ser um pescador de homens. Sem seguir a Jesus, ele não se tornará o homem que ele precisa ser para Deus e para os homens. De modo que, como há hoje paradigmas impostos pela igreja, paradigmas impostos pela sociedade, pela filosofia, pelas ideologias. Como existem essas coisas hoje? E nós não podemos nos deixar influenciar. Não sejam conformados com os padrões que há no mundo. O que acabamos de ler em Romanos capítulo de número 12. Não vos conformeis com este mundo. Sabe, a Bíblia diz: o Deus deste século embutou-lhes o quê? O pensamento, para que não creiam. Veja, o que bloqueia que eles não creiam é o pensamento deles, que está embotado pelo Deus deste século. Cada século, eu diria, tem uma divindade reinante, tem um espírito reinante. E o espírito deste mundo é o pensamento, a mentalidade, o paradigma, o padrão deste mundo. E nós não podemos nos conformar. Meus irmãos, existe algo que tem que se manifestar em nós, que é um inconformismo. Sabe, uma das coisas que esse mundo muitas vezes faz, e faz a tantas pessoas, é que lhes rouba completamente a esperança de dias melhores. E eu vou dizer uma coisa a você: eu me recuso a me render a este pensamento em minha vida. Porque eu aprendi que o justo viverá pela fé. Eu não ando por vista. O mundo diz: olha ao seu redor. Meu irmão, se nós olharmos ao nosso redor, às vezes dá um desespero. Dá um desespero. Olha ao seu redor. Você pensa que isso pode melhorar? Você dirá: é verdade, é impossível. Mas o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Eu não estou tentando ser um triunfalista, eu não sou um triunfalista. Eu creio que nós estamos neste mundo nós passamos por aflição, mas eu quero ter o que Jesus disse que eu tinha que ter: bom ânimo. Ele venceu o mundo. E para isso eu não posso me render ao que o mundo está impondo. O mundo por vezes me leva a um estado, como eu disse, de prostração, de decepção. Não apenas a um estado de práticas, de coisas
condenáveis, mas há um estado condenável de ser. Quando eu estou dominado por um pensamento que não me deve dominar, por uma ideia que não deve ser a minha ideia. Sabe, eu vou dizer a você assim, eu sou old school, eu sou da velha escola. Eu não tenho nada contra crente beber. Para mim, e que se entenda, isso é na minha vida, eu não bebo. Eu não bebo. E me incomoda a bebida. Eu não bebo. E cada vez mais que eu me posiciono disso, eu vejo tanta desgraça através do álcool e tanta falsa alegria e euforia através do álcool. E que a pessoa, não, mas o problema é se a pessoa sabe beber, bebe equilibradamente, bebe socialmente. Amém. Eu sei que o que é condenável é a embriaguez. Mas quantas pessoas sabem beber direito? Ah, pastor, você não bebe porque você não sabe beber direito? Eu não bebo porque eu não quero beber. Isso não faz parte da minha natureza. Isso eu falo. Ah, pastor, você é contra uma pessoa que toma um cálice de vinho. Paulo mesmo disse para Timóteo, não deixe de tomar o seu cálice de vinho. Ele precisava, tinha problemas estomacais e precisava tomar o cálice de vinho diariamente. Era mais um remédio do que qualquer outra coisa. E eu não estou querendo aqui fazer uma apologia contra beber. Mas eu estou dizendo, se você me perguntar um conselho, eu te aconselho que não entre por esse caminho. Porque esse não é um bom caminho. E que você poderá se ver numa situação difícil. As pessoas falam, e agora eu irei em algo que é mais grave, eu não minto. Esse tem que ser o padrão na minha vida. Eu não bebo, eu não minto, eu sou leal, eu cumpro os meus compromissos, eu sou fiel. Esse é o padrão que Cristo me deu. Esse é o padrão que Cristo me deu. E que era o padrão da igreja até alguns anos. Quando você pensava num crente, você pensava numa pessoa que não bebia, que não fumava, que não mentia, que era cumpridor de todas as suas responsabilidades. Era ou não era? Tanto que crente carregava a Bíblia, e que as Bíblias antigas eram tudo preta, agora tem de tudo a cor, tem até rosa. Você pode escolher a cor. A minha mesmo não é preta, é marrom. E eram chamados de Bíblia. Lá vai o Bíblia. Por quê? Porque eles eram apegados à palavra. Apegados à palavra. Senhor nosso Deus, faz-nos voltar aos padrões que nós tínhamos. Aos padrões que nós tínhamos. Aos paradigmas espirituais, bíblicos, e não do mundo. Você vai, às vezes, a celebrações de igreja que você já não sabe mais se você está numa igreja ou em outro ambiente. Eu não sou contra celebrarmos,
eu não sou contra saltarmos, eu não sou contra pularmos. Olha, se o Espírito Santo te tomar e você dá cambalhota aqui, a Deus seja a glória pela sua cambalhota. Mas às vezes o que nós estamos vendo é uma liberdade, e que Deus me perdoe falar isso, e não estou dando nome a ninguém, não estou julgando a ninguém, uma liberdade à carne, que nós não podemos ter. Nós não somos adoradores de Baal. O nosso Deus é o único Deus. E a Ele seja a glória. Mas para isso eu tenho que vencer o que o mundo, os padrões que o mundo tem imposto a mim. E não pense que isso é apenas quanto a comportamento. O mundo impôs certos padrões, como riqueza, sucesso. E muitas vezes você vai na igreja e a igreja está pregando uma palavra que são nos padrões do mundo. Você é bem-sucedido, você é rico, você é famoso, você tem status, você tem seguidores. Isto é o mundo, isto não é igreja. O meu sucesso tem um nome, e esse nome é Jesus. Você tem Jesus, porque se você tem tudo que o mundo diz que é para ter, e não tem Cristo, de fato você não tem nada. Porque tudo que você tem, o tem em vão. Mas você olha certas mensagens dentro da igreja, Deus te fez para ser rico, Deus te fez. E eu digo a você o seguinte, o nosso Jesus não morreu naquela cruz do Calvário para que você tenha um duplex ou um triplex no Leblon ou em Ipanema. Bem que eu gostaria que você tivesse. Mas ele não morreu para isso. Ele não morreu para que você tivesse o carro, o último modelo, o mais caro que existe na praça, com todos os recursos, aquele carro que quando você abre a porta, ele mesmo te dá bom dia. Você senta no banco, ele diz, por favor, não se esqueça de colocar o cinto. E já, daqui a pouco haverá carros que você diz, carro, me leve, e ele te leva. Mas Jesus não morreu na cruz para que você tivesse um automóvel 0 quilômetro, último modelo, o modelo melhor que há, o carro mais caro que existe. Jesus não morreu para que nós tivéssemos as viagens mais maravilhosas, que fôssemos dar uma volta ao redor do mundo. Cuidado com esse negócio de volta ao redor do mundo, porque o Senhor perguntou ao diabo, de onde você vem? Venho de rodear a terra. Cuidado que você pode estar andando com alguém que não seja muito aconselhável andar. Pastor, você é contra viajarmos? De jeito nenhum. Você é contra termos boas coisas? De jeito nenhum. Mas isso é o padrão que o mundo nos impõe. E nos púlpitos hoje, pessoas estão identificando pessoas abençoadas com pessoas que têm posses. E isto não é sinônimo de bênção. Vá discutir com Jesus na parábola do rico e de Lázaro. Porque veja onde o rico foi parar, e eu não estou dizendo que rico vai para o inferno, mas onde aquele rico foi parar, e onde aquele pobre e doente, e eu imagino que quem morreu primeiro foi Lázaro. Por quê? Porque era doente e era pobre. E o rico era rico, tinha recursos, mas nunca olhou para Lázaro. Sabia quem Lázaro era, porque no inferno viu Lázaro no seio de Abraão e reconheceu Lázaro. Meus irmãos, você sabe qual é a diferença?
é que quem vai para o seio de Abraão tem nome. Lázaro tinha nome, o rico tinha tudo, só não tinha o quê? Nome. Me diga qual é o nome do rico. E de fato ele teve nome, mas a Bíblia diz: não apague o meu nome do livro da vida. E quem não tem a Cristo, não tem nome no livro da vida. É melhor ter um nome, mais vale, o que a Bíblia diz, mais vale o bom nome. Então nós temos que ter, eu volto aqui a dizer, os padrões de Deus. E os padrões de Deus